Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião duplo, dentro de romance histórico e duas autoras portuguesas. Se gostam deste tipo de vídeos, por favor, subscrevam o canal, partilhem, comentem, ponham um like, tudo isso é aqui importante para o crescimento do meu canal e eu gosto muito de responder aos vossos comentários. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então Inês, de Maria João Fialho Gouveia. Este era um livro que há muito tempo tinha curiosidade. Eu já li outros livros da autora, nomeadamente a Maria da Fonte, o Dona Filipa e o Dom João I e os Távoras, e foram excelentes leituras. Li também o Dona Francisca de Bragança, mas esse não correu assim tão bem, mas mesmo assim eu tinha expectativas muito elevadas, porque eu tinha visto muitas opiniões positivas sobre este livro. Tal aqui como o título pode indicar, estamos então aqui perante um romance histórico de Dona Inês de Castro e Dom Pedro. Essa história de amor imemorável, então, da história de Portugal. Tal como eu disse, eu parti com muitas expectativas com este livro e a verdade é que, apesar das minhas expectativas, o livro não me desiludiu em nada. Eu gostei muito, fiz uma excelente leitura. Nós conhecemos então aqui a história de Dona Inês e de Dom Pedro logo desde pequenos e depois vamos acompanhando então aqui ao longo dos anos a evolução, não só o crescimento deles enquanto pessoa, mas também depois aqui este amor. O Dom Pedro faz aqui então uma marcação cerrada a Dona Inês, ele não lhe deu assim muito descanso realmente. Eu gostei mesmo muito de descobrir esta história, aqui então através das palavras da Maria João. O livro não é de leitura voraz, o livro tem capítulos relativamente grandes, tem também aqui uma linguagem mais densa, mais trabalhada e portanto não é daqueles romances históricos que seja levezinho nem muito superficial, não. É um livro que precisa da atenção e que é aqui um bocadinho mais denso, com esta linguagem mais trabalhada, mais adequada ao tempo. Apesar disso, eu fiz uma excelente leitura, eu vou dar 5 estrelas. É óbvio que eu, tal como eu disse, eu partia com expectativas muito elevadas e a verdade é que o livro não me desiludiu. Eu fiquei aqui então imersa nesta história de Dona Inês e Dom Pedro. Nós já conhecemos alguns contornos, mas é sempre bom então aqui conhecer mais, perceber. Eu sabia que eles ainda eram parentes, mas aqui percebemos então o quão intrincado é estes laços de parentesco, não só entre Dona Inês e Dom Pedro, mas entre outras figuras históricas. E a verdade é que não só em Portugal, mas também nos outros países, havia sempre aqui uma intrincada relação de parentesco. Há sempre aqui muita consanguinidade aqui pelo meio e é sempre muito interessante perceber então melhor, através aqui então de um romance histórico, qual então aqui toda essa complexidade de teias de relação de parentescos. Percebemos claramente então aqui que há aqui muitos jogos políticos, muitos interesses políticos na morte de Inês de Castro e portanto é algo que a autora também aborda aqui. Portanto eu fiz mesmo uma excelente leitura, umas 5 estrelas que me encheram completamente as medidas. Muito bom, mas lá está, para quem não está habituado a romances históricos é capaz de ser um livro mais complicado pela linguagem em si, pela complexidade, mas é uma excelente leitura. O outro livro que eu vos tenho para vos falar é então Vitória de Amor e Guerra, de Luísa Beltrão. Eu não sabia, eu comprei este livro numa das minhas idas à Feira de Corroios, a 5 euros, tinha ficado curiosa, isto era passado aqui, eu tinha lido durante a Primeira Guerra Mundial. Vitória então, a mulher de Guilherme acaba por ir para a guerra, participar na guerra, e ela depois, aqui um bocadinho por pressão da mãe, que também era francesa, acaba por se voluntariar para ir trabalhar aqui um bocadinho como enfermeira, auxiliar, vou-lhe chamar assim, para a França também, aqui um bocadinho neste esforço de guerra. Eu parti com algumas expectativas, apesar de Ana Lopes, no Sabor dos Meus Livros, ter alertado que ela não tinha gostado muito, mas eu ainda assim ia curiosa, porque
eu não me recordo de muitos livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Sobre a Segunda Guerra Mundial há imensos, sobre a Primeira nem tanto. Já li alguns, a trilogia do século, do Ken Follett. O primeiro volume passa-se durante a Primeira Guerra Mundial. Já li mais um ou outro, mas efetivamente, comparativamente com a Segunda Guerra Mundial, há muito, muito pouco. E portanto eu fui aqui com algumas expectativas com este livro. E a verdade é que não foi um livro de leitura nem muito fácil, nem que me conquistasse. Nós conhecemos então a Vitória, sim. Ela, entretanto, está num hospital e onde conhece também aqui um paciente escocês que é médico e que está lá então aqui em fase terminal. E nós percebemos que há ali uma pontinha de romance. Mas a verdade é que não senti, para mim não funcionou e não senti que fosse então assim um grande romance. O mesmo relacionamento com o marido, com o Guilherme, aquilo também não senti que trouxesse assim nada de mais ao livro. Depois nós vamos então intercalando esta narrativa de a ida dela à França e o período em que ela lá está, com capítulos em que vamos conhecendo um pouco então da família da Vitória. Vamos recuar então algumas gerações, até à geração do avô, se não estou em erro, e da infância do avô, e depois vamos descobrindo então aqui do pai, da mãe, portanto vamos descobrindo aqui mesmo até do Guilherme, do marido, vamos descobrindo então aqui os relacionamentos, o percurso familiar, a história familiar. Eu gostei muito dessa parte. Gostei também quando a autora pôs aqui então aqui algo mais histórico de que aconteceu, mesmo da situação do país, que Portugal ter saído da monarquia e ter entrado então aqui na Primeira República, aquele período conturbado, a ida para a guerra, e depois mesmo ali algum bocadinho que é mencionada então a guerra, a Primeira Guerra, quando eles lá estão, ali algumas condições, mas depois lá está tudo aquilo em torno de Vitória e de Guilherme e até do outro personagem que é o Andrew, se não estou em erro. Achei que estava ali um bocadinho para encher a história. O livro também não é muito grande, não. Em termos aqui também de escrita, não achei que fosse muito fácil de entrar à primeira. Nós temos o texto, as descrições, temos os diálogos e depois pelo meio ali a autora põe numa formatação um bocadinho diferente ali algo que deixa tentar perceber ali que é o pensamento daquela personagem. E inicialmente não foi muito fácil perceber ali aquilo, depois mais para a frente consegui mais encarrilhar, mas efetivamente não foi um livro de leitura fácil, não foi um livro que me conquistasse, e eu vou dar 2 estrelas, porque efetivamente eu gostei mais da parte histórica, da parte real ali daquele contexto, da parte histórica em termos da família e da Vitória, mas depois, tendo em conta que o título é Vitória e que seria então ela a protagonista, achei tudo muito apagado, achei que não teve então aqui este protagonismo que devia sobressair na história, achei que não sobressaiu, daí as minhas 2 estrelas. E pronto, eu vou então ficar por aqui. Digam-me se conheciam algum destes 2 livros, se não, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.